Desperta, Brasil, Brasil. Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu estou aqui para gravar esse vídeo a pedido da assessoria de imprensa da Igreja do Brasil para Cristo. Primeiro para dar o bem-vindo a você que está conosco nesta noite e também para contar um pouco da história da nossa igreja aqui nessa região. A Igreja do Brasil para Cristo, em Dracena, foi fundada no ano de 1961. 5 anos depois do missionário Manuel de Melo ter aberto a igreja e fundado a igreja na capital de São Paulo. Veio para cá o presbítero Francisco Silvestre, vindo da cidade de Garça, onde iniciou um trabalho na casa da família Florindo. Pouco tempo depois, ele vai embora e deixa em seu lugar o irmão Hélio, que tornou-se pastor dessa igreja, período em que ela deu uma grande guinada no crescimento. Anos depois, ele foi indicado para assumir a igreja na cidade de Marília e deixa em seu lugar o seu irmão, o pastor Claudomiro Florindo, que pastoreou esta igreja por quase 5 anos, sendo seguido pelo pastor Benedito Rodrigues, que ficou por um período de 7 anos, que foi também sucedido pelo pastor Francisco Marcondes, que também pastoreou a igreja por 7 anos. Em seguida, indicado pela superintendência de Marília, veio o pastor Marcos Aurélio Deróbio, que também ficou 7 anos aqui, sendo transferido para Itaquera, São Paulo, quando indicou a minha pessoa, na época presbítero ainda, para estar à frente dessa igreja. E eu estou aqui nesses últimos 13 anos da Igreja do Brasil para Cristo, quando agora completamos 54 anos de fundação aqui em Dracena. Desperta, Brasil. Pois bem, nesses 54 anos de existência da igreja, nós tivemos aqui não só esses pastores aos quais nós somos gratos, mas também muitas famílias que trabalharam ao lado desses pastores, famílias que ajudaram, que auxiliaram, que fortaleceram. Eu seria injusto em citar nomes aqui, porque com certeza eu iria esquecer de alguns que são até anônimos, mas dos quais os céus sabem da sua história e nós somos gratos a todos eles. Nesse período, houve pelo menos 2, dentre outras coisas ruins que poderíamos destacar, mas 2. A primeira, uma séria crise financeira na administração da igreja, que gerou um problema moral para a igreja por um bom tempo. E a segunda, um vizinho que perseguiu a igreja por vários anos, chegando até mesmo a soltar bombas na porta da igreja, quase que ferindo algumas pessoas. Nesse período em que eu estou à frente da igreja, a Igreja do Brasil para Cristo, ela se tornou também uma igreja cumpridora da sua missão. Hoje nós temos aqui um forte apelo missionário, nós temos sido uma influência na nossa cidade, temos influenciado a nossa região, e é uma igreja que é um referencial no estado também. Como pastor da igreja nesses 13 anos, o período mais crítico para mim foi o ano de 2009. Eu poderia citar alguns problemas, algumas discussões, mas tudo isso, na verdade, foi apenas um fortalecimento do meu ministério. Mas um ano que para mim gerou um abatimento foi o ano de 2009, quando a minha esposa ficou muito adoecida, acometida por uma depressão, e aquele ano para mim foi um divisor de águas na história da minha vida e até mesmo do meu ministério. Mas assim, eu louvo a Deus, porque de lá para cá tenho sido fortalecido, também devo muito à minha esposa e a muitos companheiros que trabalham comigo. Dentre eles eu posso destacar o presbítero César, que desde o início abraçou. Temos a missionária Ruth, toda a diretoria atual. Hoje temos o pastor Wellington como pastor auxiliar da igreja, que tem desenvolvido também um grande trabalho. Todos os líderes de departamento, o FEBRAC, Minibrac, o MASBRAC, o FEBRAC e todos os BRAC que nós temos aqui, têm fortalecido o meu ministério e abençoado a vida desta igreja. Temos agora a SASBRAC, que está desenvolvendo o braço social da Igreja do Brasil para Cristo. Então, temos desenvolvido o nosso ministério, cumprido com a missão de igreja, com a missão integral da igreja, e eu louvo a Deus por isso, em nome de Jesus. Desperta, Brasil. Pois bem, no desenvolvimento como igreja sede, como campo, nós temos hoje 13 congregações. Trabalhamos na plantação de igrejas. Dentre as 13 igrejas que nós temos, são elas Junqueirópolis, que foi uma herança preciosa que eu recebi quando eu assumi a igreja. Inclusive o pastor José Carlos, que hoje é pastor, já era nesta época, e nós o mantivemos
e é uma igreja maravilhosa em Junqueirópolis. Pacaembu também veio como herança, mas foi por uma influência junto ao meu irmão, o pastor Cláudio, que ela foi aberta lá. Paulicéia foi uma mudança de última hora que deu muito certo. Nós íamos abrir a igreja em Panorama, mas como o pastor Paulo de Ouro Verde também quis abrir, nós então fomos para Paulicéia e ele abriu Panorama e nós abrimos Paulicéia. Hoje também temos uma linda igreja em Paulicéia. A Vila Isabel, Jardim Brasilândia, aqui de Dracena, foi um reconhecimento ao ministério do pastor Antônio. E hoje nós temos uma linda igreja nessa cidade, pastoreada por ele. Flórida Paulista foi um investimento que a igreja sede e a congregação em Pacaembu fizemos. E hoje nós temos uma igreja que está até pagando o templo próprio. A congregação central foi a manutenção da antiga sede. Por mais de 30 anos ela foi ali. Quando nós viemos para o tabernáculo, nós mantivemos a igreja. Irapuru foi um pedido, nasceu de um pedido meu ao pastor Júnior, missionária Fernanda, e o desejo deles também. E hoje nós temos uma bela igreja naquela cidade. Adamantina foi uma ajuda mútua. O pastor José e a missionária Cláudia estavam à frente de uma igreja e nós nos reunimos e nos ajudamos, e hoje nós temos 2 igrejas na cidade de Adamantina, graças a Deus por isso. Parapuã foi um desejo que eu tive de abrir a igreja naquela cidade. Hoje nós temos uma igreja nova, jovem, mas já com um trabalho muito bom, graças a Deus. Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, foi uma resposta de oração de 1 segundo que eu fiz e imediatamente Deus preparou as coisas. Panorama foi um presente que nós recebemos do pastor Paulo e da igreja de Ouro Verde. Flora Rica é um projeto em andamento que estamos desenvolvendo. Além disso, nós temos a superintendência. No dia 30 de abril do ano de 2013, por indicação do presidente estadual, pastor Luiz Bergamin, que nomeou-me como superintendente dessa região, que é composta por 21 igrejas. Eu louvo a Deus por isso, agradeço todos os dias, porque eu sei que se fosse por mim mesmo, por mérito próprio, nada disso teria acontecido. Então foi tudo por obra do Senhor na minha vida e eu agradeço a Ele. Desperta Brasil. E as pessoas que estão ao meu lado, a você que é membro desta igreja. A Igreja Brasil para Cristo tem como seu maior patrimônio o seu povo. Hoje estamos aqui completando 54 anos. Eu deixo a todos vocês a minha gratidão, o meu abraço e o meu beijo. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Desperta Brasil.